Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal de matemática do professor Joaquim, gente. Moçada, nós vamos agora a mais uma sugestão de tema feita pelo inscrito Fernandes, que sempre busca enriquecer o nosso trabalho. Dessa vez, nosso objetivo é como encontrar a fração geratriz de uma dízima periódica. Bora lá? Bom, antes de falar das dízimas em si, nós vamos avaliar primeiro o que são números decimais. Eu vou colocar aqui esse exemplo, 21,753. O número decimal, a característica principal é estar separado por uma vírgula. E o número que está antes dessa vírgula, nós dizemos que é a parte inteira do nosso número decimal. E o que vem após a vírgula é a parte decimal. Dessa forma, esse número 21,753 corresponde a 21 inteiros, 7 décimos, 5 centésimos e 3 milésimos. O número decimal ele pode ser exato ou periódico. Por exemplo, esse mesmo número 21,753 ele é exato, porque é possível quantificar a quantidade de casas que nós temos depois da vírgula. Nós podemos contar isso aqui. Então essa quantidade ela é finita. Já a característica de ser periódico é que essa quantidade de casas após a vírgula é infinita. Essas reticências aqui indicam que esses elementos vão se repetir infinitamente. O número decimal periódico, normalmente a gente costuma chamar de dízimas periódicas. E essa parte que repete, nesse caso que quem está repetindo é o 2, nós chamamos de período de nossa dízima periódica. O número decimal periódico ou dízima periódica, ele pode ser classificado em dois tipos. Pode ser simples ou composto. É simples quando nós temos somente o período, como nesse caso, e é composto quando, além do nosso período, nesse caso que o período, repare bem, é 21, o período é o elemento que repete. Quem repete aqui é 21. Mas notem, antes do período e após a vírgula, eu tenho esse elemento aqui que é o elemento 5. Esse elemento nós chamamos de antiperíodo. Então a característica para ser composto é que ele tenha período e antiperíodo. Normalmente, nós representamos uma dízima periódica utilizando esses três pontinhos, ou seja, as reticências. Mas nós podemos também escrever com a barrinha em cima sobre o período, ou seja, sobre o elemento que repete. Então, aqui, 3,2 com a barrinha indica que o 2 é o elemento que vai repetir aqui infinitamente. Nesse caso aqui, a representação vai ser 3,521. 21 tem a barrinha em cima, porque o 21 é o período, é o elemento que repete. O número decimal, nós podemos escrever na forma de uma fração. E como que nós podemos fazer isso? Eu vou transformar aqui inicialmente decimal exato em fração. Então veja bem, nesse exemplo aqui, 5,3. Eu quero transformar esse número decimal exato numa fração. O que eu preciso fazer? Colocar um traço de fração. Na parte de cima, eu vou colocar esse mesmo número, mas retirando a vírgula dele. Então, retirando a vírgula, vai ficar o número 53. Na parte de baixo eu vou colocar 1 e vou contar quantas casas que eu tenho depois da vírgula. Eu tenho uma casa após a vírgula, então eu vou colocar aqui um 0. Portanto, o número 5,3, esse número decimal, corresponde a essa fração decimal 53 sobre 10. Mais um exemplo, 2,37. É um decimal exato. Para a gente transformar em fração, eu vou colocar traço de fração. Na parte de cima, eu vou escrever esse número, mas sem a vírgula, portanto, 237. Na parte de baixo eu vou colocar 1 e vou contar quantas casas que eu tenho depois da vírgula. Eu tenho uma, duas casas, então vou colocar aqui 2 zeros. Assim o número decimal 2,37 corresponde a essa fração decimal que é 237 sobre 100. Mais esse outro exemplo, 0,073. Para transformar em fração, eu vou escrever na parte de cima esse número, mas sem a vírgula. Retirando a vírgula, esse número vai ser 73. Na parte de baixo eu vou colocar 1 e vou contar quantas casas que eu tenho depois da vírgula. Eu tenho 1, 2, 3. Então aqui eu vou colocar 3 zeros. Bom, gente, mas e se for uma dízima periódica? Por exemplo, 0,333 infinitamente. Como que a gente pode fazer? Nós temos várias formas. Uma delas é o seguinte, eu não sei o resultado disso aqui, então posso falar que isso aqui é igual a x. Nota que nós temos uma igualdade e essa igualdade é uma equação. Então, se eu multiplicar essa equação aqui, os dois membros por 10, ela não vai se alterar. Então, esse número 0,333 infinitamente, multiplicando por 10, basta pegar a vírgula e deslocar uma casa para a direita, portanto, vai ficar 3,333 infinitamente. X agora vezes 10, 10x. Agora eu vou pegar esta equação e vou colocar aqui embaixo.
e subtrair uma da outra. Então, olhe bem, subtraindo esse número aqui menos esse daqui, 3,333 infinitamente, menos 0,333 infinitamente, vai sobrar 3. E 10x menos x vai dar 9x. Ora, eu tenho que 3 é igual a 9x, ou 9x é igual a 3. O 9 está multiplicando, a gente passa dividindo, então x vai ser 3 sobre 9. Posso simplificar isso aqui, vai sobrar 1 em cima e 3 embaixo. Assim, meu valor de x é 1 sobre 3. Então, repare, essa minha dízima periódica 03333, ela é igual ao número x, que é 1/3. Então, repare, nós temos aqui esta fração. Essa fração é que gerou essa dízima. Então, nós vamos falar que ela é a fração geratriz dessa dízima periódica. É a fração que está gerando essa dízima. Então, essa é uma forma muito interessante para você encontrar a fração geratriz. Uma outra maneira seria o seguinte: eu vou pegar novamente a minha dízima periódica e vou separar essa dízima aqui em pedaços, mas eu vou separar em números decimais exatos, assim, ó, 0,3 mais 0,03 mais 0,003 mais pontinho, pontinho, infinitamente. Repare, eu peguei essa dízima periódica aqui e transformei em números decimais exatos. E 0,3, que é um decimal exato, nós já sabemos como transformar numa fração. Então, 0,3 é o mesmo que 3 sobre 10. 0,03 é o mesmo que 3 sobre 100. 0,003 é o mesmo que 3 sobre 1000 e vai continuar aqui infinitamente. Assim, essa nossa dízima vai ser a soma dessas frações. Vai ser 3 sobre 10, mais 3 sobre 100, mais 3 sobre 1000, infinitamente. Notem que essa soma aqui é a soma dos termos de uma sequência. E essa sequência é uma progressão geométrica, é uma PG. E nessa PG, meu primeiro termo A1 é 3 sobre 10. E para a gente determinar a razão Q dessa PG, basta pegar um termo qualquer e dividir pelo que vem antes. Então, vou colocar aqui o traço de fração, vou pegar aqui o 3 sobre 100 e vou dividir por 3 sobre 10. Fração sobre fração, a gente conserva a primeira, que é 3 sobre 100, e multiplica pela segunda invertida. Aqui eu posso cancelar o zerinho com o zerinho, posso simplificar 3 com 3, então vai sobrar o quê? Na parte de cima sobrou 1, e na parte de baixo sobrou 10. Então, já sei que o primeiro termo da minha PG é 3 sobre 10, e a razão é 1 sobre 10. E eu preciso determinar a soma dos termos desta PG. E como essa soma é uma soma de termos infinitos, a soma dos infinitos termos, o limite da soma dos termos da PG infinita, é dado por A1 sobre 1 menos Q. Onde o A1 é meu primeiro termo aqui, que eu já sei que é 3 sobre 10. A razão nós encontramos que é 1 sobre 10. Substituindo, nós vamos ter 3 sobre 10 aqui, e aqui vai ficar 1 menos 1 sobre 10. Então, pessoal, isso aqui vai ficar 3 sobre 10 em cima. Agora, repare, na parte de baixo nós temos uma subtração que envolve fração. Então, nós precisamos tirar o mínimo, e nesse caso é 10. 10 por 1, 10 vezes 1, 10. 10 por 10 dá 1, vezes 1 aqui vai dar 1. 10 menos 1, 9 sobre 10. Então, veja, o resultado disso aqui deu 9 sobre 10. Novamente, nós temos uma fração sobre outra fração. Conservo a primeira, multiplico pela segunda invertida. Posso simplificar 10 com 10. 3 também com 9, posso simplificar, sobrando 1 em cima e 3 embaixo. Então, o resultado dessa soma foi 1 sobre 3, que é exatamente a nossa fração geratriz. Então, notem, são duas maneiras bem interessantes para você encontrar a fração geratriz de uma dízima periódica. Mas eu gosto particularmente de uma regra bem prática para a gente transformar a dízima periódica em fração. Como nós temos dois tipos de dízima, a simples e a composta, nós vamos ter aqui duas regrinhas. Para a simples, a regra diz assim: uma dízima periódica simples é igual à parte inteira mais uma fração cujo numerador é o período e cujo denominador é o número formado de tantos noves quantos forem os algarismos do período. Já as dízimas compostas são assim: uma dízima composta é igual à parte inteira mais uma fração cujo numerador é formado pelo anteperíodo, seguido de um período, menos o anteperíodo, e cujo denominador é formado de tantos noves quantos forem os algarismos do período, seguido de tantos zeros quantos forem os algarismos do anteperíodo. Nossa, professor, é muito difícil isso aqui, não dá para a gente fazer não. Gente, é muito fácil. Observe, eu vou pegar o mesmo exemplo. 03333. Nós já sabemos o resultado dessa dízima periódica. Então, qual é a regra? O que diz a nossa regra? Ela é simples, só tem período. Então, quando ela é simples, eu pego a parte inteira, e nesse caso a parte inteira é 0,
mais uma fração, cujo numerador é o período. O período é o que repete. Nesse caso, quem repete é 3. Agora, na parte de baixo, eu devo colocar tanto os 9 quanto forem os algarismos do período. Olha só, o período é só o 3. Veja bem, é só o 3, não é 3, 3, 3. Você não vai contar esse 3, 3 aqui não. Apenas um elemento, e esse elemento é 3. Então, aqui embaixo eu vou colocar um 9. 0 mais 3 sobre 9 dá 3 sobre 9, que a gente pode simplificar e resulta em 1/3. Notem, em apenas uma linha nós determinamos aqui de uma maneira muito mais fácil que os dois métodos anteriores. Vamos a mais um exemplo para ficar bem claro aí para vocês. Veja só, 1,23, 23, 23, pontinho, pontinho, pontinho. O que diz a regra? Devemos pegar a parte inteira. Minha parte inteira aqui é 1, mais uma fração. Bom, na parte de cima eu escrevo o período. Meu período aqui é 23, então aqui em cima eu vou colocar 23. E na parte de baixo, eu vou colocar um 9 para cada elemento do período. Nesse período aqui eu tenho dois elementos, que é o 2 e o 3. Então aqui embaixo eu vou colocar 2 9s. Eu tenho que somar agora 1 com 23 sobre 99. Como é uma operação que envolve fração, vou ter que tirar o mínimo. E qual que é o mínimo entre 1 que tem embaixo do 1 e 99? É 99. 99 por 1, 99 vezes 1, 99. 99 por 99 dá 1 vezes 23, vai dar 23. E 99 com 23 vai dar 122. Portanto, o resultado disso vai ser 122 sobre 99. Se você pegar a sua calculadora e dividir 122 por 99, de fato você vai encontrar essa dízima 1,23, 23, 23 infinitamente. Então essa aqui é a minha fração geratriz para essa dízima. Mais um exemplo. 0,457. A barrinha em cima está indicando que quem está repetindo aqui é o 4, o 5 e o 7. Então esse aqui é meu período. O que diz a regra? Nós devemos pegar a parte inteira que é 0, mais uma fração, onde na parte de cima eu coloco o período. O período aqui é o 4, o 5 e o 7, então 457. E na parte de baixo eu devo colocar um elemento para cada, um 9 para cada elemento do período. Como eu tenho 3 elementos aqui no período, eu vou colocar aqui embaixo 3 9s. Então 0 com 457 sobre 999 vai dar 457 sobre 999. Se você utilizar a sua calculadora e dividir 457 por 999, de fato você vai encontrar 0,457 infinitamente. Agora vamos fazer um exemplo aqui utilizando dízimas compostas. A dízima composta nós já sabemos que ela tem que ter período e antiperíodo. Nesse caso aqui o período é 31, o antiperíodo é 2. A regra manda a gente fazer o quê? Pegar a parte inteira, nesse caso é 1, mais uma fração, onde na parte de cima ele é formado por um antiperíodo. O antiperíodo é 2. Agora, seguido de um período, 31, menos o antiperíodo. E na parte de baixo, eu vou colocar tanto os 9 quanto são os elementos do período. O período é 31, são 2 elementos, então eu vou colocar 2 9s. Seguido agora de tantos zeros quantos forem os algarismos do antiperíodo. O antiperíodo é 2, apenas um elemento, portanto eu vou colocar um 0 somente. E 231 menos 2 dá 229. Assim aqui eu vou ter 1 mais 229 sobre 990. Novamente, é uma operação de adição que tem fração. Devo tirar o mínimo. E o mínimo aqui é 990. 990 por 1 tem aqui embaixo 990. Vezes 1, 990. 990 por 990 dá 1 vezes 229, 229. 990 com 229 vai dar 1.219. Então, o resultado disso aqui vai ser 1.219 sobre 990. Se você pegar esse número 1.219 e dividir por 990, de fato você vai encontrar na sua calculadora esse número aqui, essa dízima periódica. Mais um exemplo aqui. 035472472. Repare, o período é 472, então meu antiperíodo aqui é 35. E o que diz a regra? Eu devo pegar a parte inteira, que nesse caso é 0, mais uma fração. Na parte de cima eu vou escrever primeiramente o antiperíodo. Meu antiperíodo é 35, seguido do período. O período é 472. Agora menos o antiperíodo, então menos 35. Na parte de baixo eu vou colocar um 9 para cada elemento do período. O período é 472. São 3 elementos, então eu vou colocar 3 9s. Seguido de um 0 para cada elemento do antiperíodo. O antiperíodo é 3, 5, são 2 elementos, então 2 zeros. 35.472 menos 35 aqui vai dar 35.437. Somando 0 com esse número aqui, vai dar o próprio número, que é 35.437 sobre 99.900. Se você pegar sua calculadora e efetuar essa divisão, realmente você vai chegar nessa dízima periódica composta.
Bacana, né, gente? Show de bola, muito interessante. Realmente eu espero que vocês tenham gostado, beleza? É isso aí, pessoal. Gostaram? Então deixe um like, compartilhe e comente, porque dessa forma poderemos continuar ajudando muitas outras pessoas que gostam e que também precisam estudar matemática, beleza? Valeu, gente, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!